A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos aqui para compartilharmos a palavra de Deus, essa palavra que é viva, que é transformadora, que traz frutos, né? Essas sementes estão sendo plantadas nos nossos corações, vão produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Você é muito bem-vindo aqui. Tenho certeza que Deus te trouxe aqui para falar ao seu coração. Eu creio que a palavra que é viva, que edifica, vai tocar a sua vida de uma forma especial hoje, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo tenha total liberdade de fluir por meio da palavra. Amém? Vamos orar. Pai, nessa hora nós apenas nos rendemos a Ti, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, na plena certeza de que o Senhor fala conosco, na plena certeza de que o Senhor ministra aos nossos corações as verdades da Tua palavra. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós cremos que há poder quando nós compartilhamos a Tua palavra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero concluir o livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, e já introduzir a história já dos próximos livros da palavra de Deus, né? Ali de Esdras, Neemias, Esther. Nós vamos compartilhar logo em seguida. Então eu tenho certeza que Deus vai tocar os nossos corações e vai nos dar princípios espirituais nesse fim dessa história. Nós sabemos que o reino de Salomão foi dividido em reino do norte, reino do sul, reino de Israel e reino de Judá, que é o do sul. O reino de Israel já tinha sido levado cativo nesse tempo, no ano, na verdade, 722 a.C., eles foram dominados pelos assírios, porém não os do reino do sul, de Judá, mas por volta de 609 a.C., a Babilônia já tinha dominado os assírios e já era um governo ali mundial, e eles então começaram a derrotar o reino do sul de Judá. Mas somente lá em 586, 87 é que eles foram levados totalmente cativos para a Babilônia. E aí depois nós temos histórias lá, como de Daniel, e nós vamos compartilhar tudo isso durante esse tempo que nós estamos compartilhando as histórias bíblicas, e isso é poderoso. Bom, mas hoje eu quero ler esse texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 17, diz assim: Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, que é os babilônicos, né? No caso, Nabucodonosor, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deuses nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esse levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos, e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Foi o tempo do exílio, né? Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós e de todo o teu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Aleluia, glória a Deus. É sobre essa história que eu quero compartilhar, princípios espirituais aqui com você. Mas antes disso, deixa eu apenas dizer um pouco o contexto de como é que estava ali. O rei era Zedequias, e ele então
fez o que era mal perante o Senhor. Esse rei realmente fez coisas terríveis, né? E olha como que estava o contexto daquele povo. No versículo 16, nós não lemos, mas olha o que diz. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam, ou seja, zombavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Então chegou num ponto em que Deus teve que trazer ali um juízo, um julgamento naquele tempo, porque eles andaram fora dos princípios, fora da lei que Deus tinha estabelecido. Lembra que no Velho Testamento, a maneira como Deus agia era de forma diferente. Então, se eles guardassem, eles eram abençoados, mas se eles não guardassem os mandamentos, então viria a ira do Senhor sobre eles. Então, é isso que nós vemos aqui. E no caso, então, Judá é levado cativo, né, para a Babilônia, né, dos restantes, aqueles que não morreram. E aqui a gente vê que os utensílios da casa de Deus foram tomados, todo aquele glamour que tinha, toda aquela riqueza que tinha o templo, que nós sabemos que o templo no Velho Testamento aponta para a casa de Deus, né? Hoje nós sabemos que a casa de Deus somos nós, eu e você somos casa de Deus, mas é interessante que aqui diz que, versículo 19, queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. E sobre essas duas coisas eu gostaria de compartilhar com você. Sobre a casa de Deus e sobre os muros. Tem duas coisas que o inimigo sempre quer tentar destruir. Primeiro é a casa de Deus. Segundo, os muros, que claro, que vão no final das contas, se tiver os muros, a casa vai ser protegida. Mas se não tiver muros, a casa fica indefesa. Então veja, se o diabo consegue agir nos muros, ele então consegue entrar até na casa. E é sobre esses dois pontos que eu quero enfatizar aqui hoje. Hoje eu vim aqui dizer isso para você. Cuidado com os muros, os seus muros. Os muros nos falam de proteção. Veja, quando nós não temos proteção, nós nos tornamos um alvo fácil do inimigo. Quando nós não colocamos muros, barreiras, entende? Que impede os inimigos de atacarem. Nós temos um problema espiritual. Lembra que o alvo final, com certeza, do inimigo é atacar a casa, é destruir a casa, é destruir a igreja. Claro que nós não somos, nós não vamos ser destruídos, porque a igreja não está em Cristo, né? Ela não vai ser destruída, mas com certeza o inimigo pode causar grandes transtornos nas nossas vidas se nós não lidarmos com os muros. Muros nos falam de proteção. Muros nos falam de sermos guardados, protegidos, para que a igreja seja guardada. Precisa haver muros. Muros são importantes, não é verdade? Então, em lugares perigosos, eles colocam o quê? Muros de proteção. Para quê? Para que outros não venham, invadam, para que roubem aquilo que é mais precioso. O que é mais precioso? A casa de Deus. Quem é a casa de Deus hoje? A igreja. Então, o inimigo está sempre tentando destruir a igreja, tentando atacar a igreja. Por isso que hoje, infelizmente, muitos estão saindo fora da vida da igreja, porque o diabo está conseguindo seduzir, está conseguindo espaço. Ou seja, há brechas nesse muro. Muros são muito importantes, né? Na ponte, por exemplo, quando coloca aqueles muros, que são os guarda-reios ali do lado da ponte, é para quê? Proteção. Então, se o carro bate, então ele não vai cair. Por quê? Porque tem proteção. Então, esses muros nos protegem. Mas o que são os muros? Muros são coisas que nos guardam, que nos protegem. E segundo a palavra de Deus, tem algumas coisas que nos guardam, né? Então, nós temos ali o capacete, né, da salvação, não é verdade? Que é a nossa armadura, que nos guarda. Então essa certeza plena de que nós somos salvos, que nós somos redimidos, que nós pertencemos ao Senhor, são proteções espirituais. Nós temos a couraça da justiça. O que é a justiça? É a nossa justiça? Não, é a justiça de Cristo.
Então, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, quando eu entendo que eu sou justiça de Deus, então eu estou protegido, eu estou guardado. Então, sempre o entendimento de que eu fui alcançado, eu fui salvo, eu sou um filho amado, mas eu também fui perdoado, justificado. Isso é proteção. Você precisa ter essa proteção. São os seus muros, é o que te protege, protege do diabo não te derrubar. Por quê? Porque se você não entende que é justo, que você já foi justificado em Cristo, você vai estar sempre em dívida. E quando você está sempre em dívida com alguma coisa, isso não há fé. E quando não há fé, então não há vitória. Então o inimigo facilmente encontra espaço na sua vida. Por quê? Porque você não crê que já foi perdoado, completamente perdoado, justificado. Então veja, você precisa desses muros. Você vê que o inimigo derrubou os muros e atacou a casa de Deus, que é a igreja. Então veja, nós precisamos lidar com os muros, porque os muros são proteções. Os muros é quem nos guarda. Então nos guarda quando nós cremos realmente que nós somos salvos, nos guarda quando nós temos essa couraça da justiça, mas também nos guarda quando nós temos o escudo da fé. Então veja, a fé é muito importante. O que você está fazendo aqui é muito importante. Por quê? Porque quando você ouve a palavra, a fé é gerada. E a fé é proteção. Então, se nós damos do escudo da fé, que faz parte da proteção para guardar o nosso coração, guardar a nossa vida no Senhor, na vida da igreja, então nós damos de fé. E como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Então, quando eu venho aqui ministrar a palavra de Cristo para você, a fé está sendo gerada. Então, ou seja, o seu muro está de pé. Então, é muito importante que você ouça a palavra. Porque quando você ouve a palavra, a fé é gerada. E quando a fé é gerada, então você está construindo um muro. Um muro que protege o quê? A casa de Deus. A casa de Deus é você. Você faz parte da casa de Deus, não é verdade? Então você também é a casa de Deus. Concorda comigo? Então veja que o inimigo veio para destruir tanto os muros quanto a casa do Senhor. Então nós precisamos de muros. Amém, pastor Miguel? Precisamos de muros. Então, muro, eu já tenho falado aqui, é o quê? É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o escudo da fé. A fé é algo muito importante. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, precisamos nos alimentar da palavra, precisamos ouvir a palavra, precisamos ler a palavra e deixar que a palavra gere fé ao nosso coração, para que a gente seja, então, fortalecido, para que o inimigo não encontre espaço nas nossas vidas, não encontre brechas para entrar, para destruir. E infelizmente nós temos visto muito isso. Infelizmente muitas pessoas deixaram de congregar, muitas pessoas deixaram de viver a vida da igreja, muitas pessoas deixaram de contribuir com outros, porque o diabo encontrou um espaço, o diabo encontrou alguma brecha e está paralisando a obra de Deus através daquela pessoa. O que Deus podia fazer, não está fazendo mais. Por quê? Porque de alguma forma esses muros foram derrubados. Esses muros que eram proteção, agora foram derrubados. E quando esses muros são derrubados, o diabo facilmente age. Mas tem outra coisa que nos protege. E que nos protege é a espada do Espírito. Por um lado, a espada do Espírito, com certeza, ela é uma arma de ataque, mas também é uma arma de defesa. Por isso ela é proteção. Então nós precisamos estar cheios da palavra. Então precisamos nos encher do que Deus disse ao nosso respeito. O que está escrito a nosso respeito tem que estar gravado no nosso coração. Então quando você vem aqui ouvir a palavra, você está sendo protegido, você está sendo guardado, não é? É importante que você entenda isso, o que a palavra de Deus diz, né? Então, quando nós temos a palavra é proteção, entende? Então, você está ouvindo, você está recebendo a palavra, você está sendo ministrado aqui hoje. Então, essa palavra é que te guarda, essa palavra é que te protege, essa palavra é que cuida de você, entende? E aí sim você pode ter o calçado que é a preparação, a pregação do Evangelho, que é o caminhar no Evangelho, é o caminhar para liberar as boas novas de Deus. Então veja, tudo isso nos fala de proteção.
Então nós precisamos entender que fomos salvos, temos a revelação de que agora nós somos justos, fomos perdoados, entendemos que agora nós temos a fé em Cristo Jesus, é que nos dá a vitória, nós temos a palavra, que é a nossa espada, que nos protege, que nos guarda, para que a igreja não seja afetada. Então, quanto mais nós temos homens e mulheres de Deus que entendem que eles precisam colocar muros, e muros que são limites, são proteções, são maneiras como nós somos guardados, isso vai fazer com que a igreja expanda mais e mais, o reino de Deus avance mais e mais. E aí nós vamos ver nos próximos livros, Esdras, Neemias, por exemplo, eles reedificando a casa de Deus e eles reedificando o muro, porque são duas coisas muito importantes. Então nós temos que lidar com a casa de Deus de uma maneira muito poderosa, muito séria, porque a casa de Deus é a vontade de Deus para nós. Expandir essa casa também é a vontade de Deus para nós. Guardar essa casa também é a vontade de Deus para nós. Então nós somos aqueles que, por um lado, nós edificamos a casa, mas por outro lado, nós guardamos uns aos outros. Nós também somos aqueles que protegem o rebanho, aqueles que protegem a casa de Deus. Então, quando eu oro por alguém, quando eu prego para alguém, eu estou, na verdade, trazendo um muro, trazendo uma proteção para aquela pessoa. Isso tem valor espiritual. Então, nós somos aqueles que protegemos uns aos outros, que oramos uns pelos outros, que guardamos uns aos outros, que somos aqueles que ensinamos uns aos outros, para que a casa de Deus sempre mantenha crescendo mais e mais para a glória de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Mas nós vemos aqui nessa história que o povo de Deus foi levado cativo para Babilônia, onde já havia uma profecia estabelecida, na verdade está lá em Jeremias, que diz que, Jeremias capítulo 25, que diz que o povo de Judá seria levado cativo e permaneceria ali na Babilônia durante 70 anos. E foi o tempo em que de fato eles ficaram ali como escravos na Babilônia. E depois, segundo também a palavra profética de Jeremias, que o povo retornaria então para Jerusalém. Então o rei Ciro, que é um rei persa, que tinha conquistado a Babilônia, porque a Babilônia, por ter também feito mal contra Israel, também veio outro povo e dominou Babilônia. E esse novo rei, então, sabendo disso, foi despertado pelo Senhor e ele então liberou o povo para ir reconstruir o templo e os muros, né? Na verdade, ele fala aqui apenas da casa de Deus, não é? Mas sabemos que depois eles também reconstroem os muros, não é? Isso, então, já introduz o livro de Esdras, que na verdade o fim do livro de Crônicas marca o início também do livro de Esdras, que narra a mesma história. Isso para ver como que a palavra de Deus vai se unindo aí uma a outra. Então, mas hoje eu vim apenas para dizer algo para você. Deus, casa de Deus. Nós temos aí fora um inimigo que quer tentar nos destruir, que quer tentar nos paralisar. Nós vamos ver amanhã a história então da vinda desse povo